você não precisa ir à igreja, né? Acesse o YouTube, assista lá pela internet e tal, ouça a sua mensagem pelo WhatsApp. Então, não há mais isso, não precisa mais disso, não precisa mais estar ligado a uma liderança, porque esse negócio de liderança e tal. Isso tem me preocupado muito, porque principalmente aos nossos jovens essa mensagem tem sido passada. E a gente tem visto isso com pessoas que eles ouvem, pessoas que, na música, pessoas populares, né? Isso é um perigo. Então, vamos separar um tempo para entender para que igreja. A gente vai ficar algum tempo falando sobre isso, eu não sei bem ainda quanto, mas começamos na semana passada com o mais básico, vendo que a igreja não é uma instituição. Nós aqui, por exemplo, nem temos CNPJ ainda, estamos trabalhando num estatuto muito tranquilamente, muito de boa, como diz a rapaziada. Por quê? Porque a igreja não é estatuto, a igreja não é CNPJ, não é prédio. Semana passada a gente viu que a igreja é... Carlão, pluga aí para mim aí. Nós vimos que a igreja é o corpo de Cristo, né? Como cada um de nós tem um corpo e com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E a gente encerrou a palavra domingo passado, vendo que quando agimos como corpo, nós somos ajustados, nós somos unidos, e aí o que acontece? Crescemos e somos edificados, amadurecemos, né? Deve ser o nosso objetivo como corpo, se ajustar, se unir, para depois crescer e ser edificado. E daí em diante, muita coisa começa a acontecer, que é o que nós vamos ver a partir de hoje, né? Quais são as coisas? O que acontece? O que está contido nessa questão do corpo, né? Então hoje a gente vai começar vendo assim a mais básica de todas, que é, eu diria assim, a vertical, né? A nossa transformação na vertical, que é basicamente através do corpo, nós nos aproximamos de Deus, nós crescemos em plenitude de Cristo. A nossa prioridade como cristão deve ser o nosso relacionamento com Deus, concordam com isso? Nossa prioridade como cristão, vou até falar uma coisa para vocês, não é nem o ministério, ou servir aqui ou acolá. Isso aí precisa ser fruto do seu relacionamento com Deus. A sua prioridade precisa ser a sua relação com Deus, a sua compreensão de quem Deus é e quem você é em Deus, quem Deus é em você, né? Então, há um engano sendo ensinado por aí, porque muitos acham assim, mas eu já fui salvo, eu não preciso fazer mais nada. De fato, nós não precisamos fazer absolutamente mais nada para sermos salvos, porque tudo que havia de ser feito, Cristo fez por nós na cruz. Jesus se entregou, morreu e ressuscitou para nos dar salvação. Nós não vamos completar a obra da salvação, ela é completa, mas se eu quero conhecer bem o meu Salvador, se eu quero saber quem é esse Deus, quem é esse Jesus, e alcançar essa plenitude da salvação e dar frutos dela, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso crescer nesse relacionamento, igual quando você está namorando, né? Os meninos aí que estão começando o namoro e tal. Como é que você vai conhecer a sua namorada se você não passa tempo com ela, né? Os jovens casais, vocês não, imagino que gastavam um monte de tempo junto, não é? Com Deus é a mesma coisa, nós vamos precisar investir e desenvolver esse relacionamento para darmos esses frutos. E como que a gente cresce nesse relacionamento então? Aí que entra a igreja em cena, tá? Olha só o que Paulo fala lá aos Efésios, que nós vimos, aliás, no domingo passado, vou repetir, tá? Mas é um texto muito importante, então por isso que eu vou repetir. A pastora Marilda um dia falou para mim assim, não se preocupe em repetir o texto. Lembra, Marilda? Que eu falei assim, às vezes eu fico meio constrangido de falar de novo. Ela fala, pode falar de novo, porque tem que insistir. Então vamos insistir nesse texto. Ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os... Quem são os santos? Nozes. Beleza? Nunca mais fale, eu sou um pecador. Você é santo. Em Cristo você é santo. Mas eu peco. Você peca. Mas você é santo. Você tem a essência da santidade de Jesus em você. O pecador morreu na cruz. Tá bom? Então,
com o fim de preparar os santos para curtirem sua vida, para a obra do ministério. Quer dizer, para a gente ser preparado para fazer alguma coisa, não é para ficar parado num clubinho dos santos, curtindo a vida numa boa, tá? Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, de novo, para que a igreja, para que todos nós sejamos edificados juntos, até que alguns alcancem a unidade da fé, para que todos alcancem a unidade da fé, todos, e do conhecimento do Filho de Deus. Gente, aí é tudo de bom, é tudo que eu quero, e é tudo que você deveria querer, ter todo o conhecimento do Filho de Deus, saber quem Jesus é, que quando você souber quem Jesus é, e Jesus está em você, e eu estou em Jesus, mas cara, se Jesus é tudo isso, eu sou isso nele, isso é sensacional. Aí vai-se embora baixa autoestima, vai-se embora insegurança, vai-se embora medo, vai-se embora qualquer porcaria que tiver no teu coração, porque você sabe quem Ele é e quem você é. Você está entendendo como isso é maravilhoso? Plenitude. E chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. A vida plena que Jesus nos oferece. Vida completa, satisfação, contentamento a despeito das circunstâncias, independente de quem ganhar a eleição hoje, amanhã você está feliz. Vocês estão entendendo? É isso que Paulo está falando. E isso acontece através da igreja, do corpo. Não estou falando de instituição, estou falando do corpo, porque lá no comecinho ele fala os santos, para que o corpo de Cristo seja edificado. Todos, vocês percebem as palavras-chave? Eu grifei elas, né? Grifei. Corpo de Cristo. Plenitude de Cristo. Cadê o todos? Todos. Tudo junto, tudo junto. E aí tem gente querendo ter tudo isso, conhecer a Cristo e crescer em maturidade, sozinho em casa, no seu quarto. Fala, não, você tem que buscar o Senhor sozinho em casa, no seu quarto, ter o seu tempo com Deus, buscar intimidade com Deus. Mas há algo especial que acontece quando nós nos reunimos, que é diferente. Porque tudo isso que Paulo está falando acontece no contexto do corpo. Todos juntos. E é também nesse mesmo contexto que o Espírito Santo se revela, um texto clássico que eu uso adoidado, aí vocês devem estar cansados, né, de ouvir esse texto. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, porque nós somos filhos, acabamos de cantar, somos filhos, e não combinamos, né, Gabi? Não combinamos. Somos filhos amados, o Espírito Santo combinou. Vivam em amor, também como Cristo também nos amou, entregou por nós como oferta, sacrifício de aroma agradável a Deus. Aí ele faz algumas exortações, o que a gente deve fazer, deixar de fazer, ele fala um pouco do comportamento das pessoas, o que eles estavam pisando na bola e tal, e aí ele finaliza com aquele texto que a gente sabe quase de cor, mas pratica pouco. E deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a última parte ninguém gosta, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. De novo, gente, de novo, o contexto é entre vocês, sujeitando-se uns aos outros. E a consequência é seremos cheios do Espírito. E é Ele que vai nos convencer de toda iniquidade, de tudo que precisa mudar na sua vida. E é Ele que a palavra diz lá em Filipenses, que é Ele que nos dá o desejo tanto de o querer, quanto o realizar. Querer mudar, realizar mudança. E eu acho muito engraçado que ele começa o texto falando assim, deixem-se. Ou seja, permita. Ele não vai lá e fala assim, se encha. Porque não sou eu que me encho, é o Espírito Santo que me enche. Quando eu deixo Ele me encher, quando eu me submeto, quando eu me entrego. É um ciclo virtuoso, né? Virtuoso. A gente veio numa comunhão focada no Senhor, focada no crescimento em Deus, o Espírito Santo nos enche, a gente transforma, a gente muda e ainda melhora a nossa comunhão. E a gente se enche cada vez mais. E lá em Colossenses, Paulo fala algo muito parecido, quase igual.
ele fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros em toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no seu coração. Parecido, né? Só que ele acrescenta duas coisas: ensino e aconselhamento. E aonde que isso acontece? Na igreja, no corpo. Ah, mas eu ouço aquele pastor lá do YouTube e tal. Ah, beleza, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Nós poderíamos ficar horas falando sobre cada um desses pontos, mas nós não vamos fazer isso hoje. Até um dia nós vamos falar sobre louvor, vou pedir ajuda do Celso. Cadê o Celso? Viu, Celso? Vou te botar na reta aí, para a gente falar da importância do louvarmos em congregação. Um dia a gente vai falar sobre a oração em congregação, mas hoje eu quero focar numa coisa só: o contexto em que tudo isso acontece, entre nós, uns aos outros, em vocês, não é apenas comigo mesmo, não é apenas com você sozinho na sua casa, no seu quarto. Você precisa ter o tempo sozinho na sua casa, no seu quarto, para falar com Deus, buscar o Senhor na sua intimidade. Mas há um momento em que nós precisamos estar juntos. Porque quando a gente estuda, quando a gente ora, quando a gente louva, nós somos edificados juntos. Nós somos edificados juntos. E não é porque o Eli está falando, ou porque o Celso está cantando, ou a Gabi está cantando, não é isso. É porque o Espírito Santo se move em nosso meio. Sabe aquela harmonia que eu gosto de falar da música, quando você faz um acorde certinho? O Marco não sabe o que é isso, porque ele fica fazendo barulho ali na bateria, né? Mas os músicos de verdade, que tocam instrumentos harmônicos, sacanagem, hein, velho? Ele sabe que eu amo ele, por isso que eu fico zoando com ele. Mas você faz aquele acorde perfeito, há uma harmonia, E quase todo domingo a gente chega aqui, eu vou pregar uma coisa, a gente não fala. Às vezes eu quero alguma coisa, como diz o Celso, às vezes eu quero uma coisa do fundo do baú, peço lá uma jurássica, né? Daí eu aviso, falo, toca aquela. Ele, uau, não tinha nascido ainda e tal, né? Mas no geral a gente chega aqui e fala, meu Espírito Santo conduz a gente, conduz. Ele conduz, né? Porque essa ressonância, essa harmonia do Espírito que está em mim, que o Espírito está em você, que é o mesmo Espírito, Por isso que a Bíblia fala tantas vezes, seja um, você tem que ser um, porque o Espírito é um, como é que a gente pode ser dois? Não dá, nós estamos pegando o Espírito Santo e dividindo ele no meio. Ah, porque eu sou pentecostal e você é tradicional. Peraí, mas é o mesmo Espírito, gente, só que você gosta de fazer barulho, o outro gosta de ficar quietinho. Mas o Espírito é o mesmo. Não muda nada, vocês estão entendendo? Isso aí é a concretização daquele onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu vou estar, e ponto final. A gente não pode tirar essas passagens da Bíblia e achar que isso aí é bobagem. Tá? Não dá. Em resumo, a sua fé, a minha fé, ela é pessoal, sim. É uma decisão pessoal, um compromisso pessoal com Deus, mas ela não é privativa, não é para ser vivida a sós. Não é. Por mais cômodo que possa parecer ser, não é para ser vivida sós, é para ser praticada em amor. Por quê? Porque por meio desse amor acontece a segunda coisa, através da igreja, que é, nós somos ministrados, nós somos cuidados. Quando Paulo fala sobre cuidado, a primeira coisa, ele deixa claro que isso não é papel só dos líderes, do pastor ou da liderança, é papel para todos cuidarmos uns dos outros. E ele diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão, porque somos um, é um espírito, não é para ter divisão, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado pelos pastores, pelos líderes, pelo ministério de cuidado e pela diaconia, pelos psicólogos da igreja, pelo ministério de cura. Não, que todos tenham igual cuidado uns pelos outros. Quer dizer, então sim, eu preciso cuidar de vocês e vocês precisam cuidar de mim. E você precisa cuidar da pessoa que está do seu lado. E até daquele cara chato que você não gosta. Tem gente que é difícil da gente gostar, né? Mas até delas a gente tem que cuidar. É isso que ele está falando. É uns pelos outros.
Então, quando você vê alguém cuidando de outro, você fala assim, nossa, que cara legal, ele está cuidando do outro. Não, mas peraí, está fazendo o que a Bíblia manda. É isso, é para isso que nós somos chamados. Né? É para isso que a gente fomos chamados. Por quê? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros ficam com inveja. Não deveria, né? Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Se alegram com ele. O corpo cuida de si mesmo, gente. Oferece e recebe cuidado. Isso aqui é isso. Isso é ter empatia. É olhar para o outro e sentir o que ele está sentindo, entender o que ele está passando. É o que... Em Romanos, Paulo fala assim, alegrem-se com o que se alegra, chorem com os que choram. Isso é empatia. Você está feliz, eu estou feliz. Se você não está feliz, eu preciso ver o que eu posso fazer para te ajudar a sair da tua infelicidade, te ajudar de alguma maneira, da maneira que eu puder. Né? Isso é olhar para os seus irmãos na horizontal. Eu tenho meu relacionamento com Deus na vertical. Estou buscando a presença do Senhor, estou crescendo no Senhor, mas eu olho para a vertical e vejo o que está acontecendo. E às vezes eu vejo umas coisas assim. Ontem, eu revisando o texto, comecei a pesquisar outras coisas e eu vi lá um pastor falando assim, que a gente não deve se misturar com as questões do mundo. Hã? Jesus falou, eu não vos tirei do mundo. É para a gente fazer diferença no mundo. É para a gente impactar o mundo, é para sermos embaixadores. Como assim que não é para me misturar com as questões do mundo, gente? Fala sério. Que engano que é esse? Eu tenho que olhar para o meu irmão, eu tenho que olhar para as pessoas, se elas estão sofrendo, se elas precisam de ajuda. Eu preciso olhar para elas. Eu preciso fazer algo a respeito. Sabe? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E aí João vai além. João chega e chuta o balde. Todo mundo conhece João 3,16, né? Beleza? O que João 3,16 diz? Hã? Isso aí. Legal. Parecia uma oração em línguas coletivas. Beleza. E 1 João 3,16. Alguém conhece? Essa aqui acho que você arrancou da sua Bíblia, né? Que tal? Alguém sentiu um chupá? Chupá? Né? Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Dar a vida, a gente às vezes não quer dar nem carona. Não é? Chega uma pessoa e fala, será que você podia me levar? Assim, então, veja bem, eu tenho compromisso. O cara longe, mora longe pra caramba. A gasolina está 4,50 litros. Dar a vida por nossos irmãos. Esse é o nível de relacionamento que a gente deveria ter, que a gente precisaria ter. E aí ele explica, ele fala, né, continua explicando, ele fala algumas coisas, e aí ele chega num ponto que eu acho sensacional, que valida muito algo que eu gosto muito de falar, quando ele diz assim, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, para de falar, começa a agir. E o que eu sempre digo é, quem ama, faz. Fiz uma série sobre isso uma vez, vocês lembram? Quem ama, faz. Se você ama, faça algo. Faça algo. O amor verdadeiro gera ação. Gera ação. E é muito interessante essa parte quando ele fala assim saberemos que somos da verdade. Quer dizer, então eu não sei que eu sou da verdade? Eu acho que o que ele está querendo dizer é o seguinte, é que quando você age de acordo com a sua fé, quando você de fato põe em prática a sua fé e vive o amor, você cala a boca daquele capetinha que fica no teu ombro te acusando, sabe? Alguém tem esse problema aí do anjinho de um lado, capetinha do outro? O anjinho vai lá e fala assim, vai, você consegue, faz, você é do amor. Aí o capetinha fala, que nada, você é do mal, rapaz. Na verdade, você quer bater no cara, entendeu? Vai lá, soca ele, passa em cima, buzina. Né? Aí quando você age com amor, você está falando para aquele capetinha, está vendo? Eu sou do amor. Provei para você que eu sou do amor. Pode falar o que você quiser aí, ó, tranqueira. Eu sou do amor. Tá? E aí você fala para a tua alma, está vendo, alma? Está vendo?
Velho homem que quer ressuscitar porque você está morto lá na cova, enterrado, porque Jesus te matou, mas você fica aí que nem um zumbi tentando me tentar, está vendo? Seu zumbi safado. Você está morto. Você está morto. Porque eu ajo de acordo com a minha fé. Eu ajo de acordo com a nova pessoa que eu sou em Cristo. Eu ajo de acordo com a minha identidade em Cristo. É isso que ele está falando, pelo menos essa é a minha interpretação. Eu falo, mas eu faço. Porque eu sou. Porque eu sou filho. Porque eu sou filho. Porque eu fui feito filho. Né? Então eu posso fazer. Mas e aí, o que a gente faz então? Bom, Tiago, por exemplo, nos manda orar pelos enfermos. Entre vós há alguém que está doente, que ele mande chamar o pastor do YouTube e ele vai mandar uma oração por e-mail. E você vai imprimir essa oração, vai colocar sobre a sua enfermidade e você vai ser curado. Já tem gente fazendo coisa assim, tá? Vocês parecem, acho que eu estou zoando? Está acontecendo por aí. Não tinha aqueles caras que mandavam botar o copo de água em cima da TV, que ali orar, daí você bebia água e era curado? Mande chamar os presbíteros fala com vontade, gente, estão com medo de falar? É da igreja, tá? É da igreja. Não é do YouTube, não é do WhatsApp, é da igreja. Para que eles orem sobre você e unjam com óleo. Lembra que eu falei? Falou sobre isso? Unja com óleo. Outro dia a gente explica o porquê da questão do ungir com óleo. Em nome do Senhor. E aí ele continua falando, e o enfermo será curado. O enfermo será curado quando você chamar os presbíteros, que são os líderes da igreja. Nós não usamos esse termo presbítero aqui na missão, mas são os líderes. Tá? Aí Paulo manda dividir os fardos, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Alguém está sofrendo, está carregando um peso muito grande, vai lá e ajuda, caramba. Ajuda. Ofereça ajuda. Isso é algo que a gente tem tentado fazer aqui na missão com muito empenho. Nós ajudamos várias famílias. O pessoal que se mudou para Londrina, o pessoal que teve problema em casa, o pessoal que perdeu o emprego, o pessoal que está com dificuldade financeira, precisando de remédio. Quase tudo que a gente arrecada, a gente ajuda famílias. Por quê? O que nós entendemos? Temos que levar os fardos pesados uns dos outros. É o que ele está dizendo. E aí Hebreus manda a gente se encontrar e se encorajar. Pulei esse, né? Os fardos pesados. E agora, se encorajar. Alguém aí está precisando de encorajamento? Alguém aí acorda cansado? Vai dormir exausto? Segunda-feira está desanimado, preocupado com o que vai acontecer durante a semana? Preocupado com as contas, ou com o filho, ou com uma situação, ou com enfermidade? O que ele diz? Meu querido, não deixa de se reunir como igreja, como o costume de alguns. Aí eu tenho certeza que ele está alfinetando alguém, né? Só ele que faz isso. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, quer dizer, quando as coisas vão ficar piores. Né? Estava conversando com a Gabi, né, sobre um comentário, que às vezes a pessoa está com problema, e aí justamente ao invés de vir e de falar, olha, estou com problema, você enfia em casa. Mas não quero incomodar, poxa, como é que você vai ser encorajado se você não está no corpo, se você não traz o problema, se você não participa do corpo? E aí, mais um pouquinho, o mesmo autor faz uma advertência severa. Ele desce a borracha, porque ele diz, cuidado, irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, não deixe a perversidade, a incredulidade entrar no seu coração e te afastar do Deus vivo. Ao contrário disso, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, não é amanhã, não é daqui a pouco, não é depois que eu terminar meu mestrado, depois que eu fizer o TCC, ou a minha empresa prosperar, ou eu tiver mais tempo, ou meu filho crescer. É hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sério isso, sério. Era
comunhão do corpo, que nós somos encorajados todos os dias. Todos os dias. Ou seja, não é só no domingo. Igreja não acontece só no domingo. É diário. É telefonar. Mandar um WhatsApp se for o caso. Mas é saber que você faz parte de um corpo. E todos nós temos essa responsabilidade de cuidar um dos outros e de encorajar uns aos outros. Para quê? Para que não sejamos endurecidos pelo engano, desenvolvamos um coração perverso. É seríssimo isso. Que nos afaste de Deus. Vocês percebem o que está em jogo? É o nosso coração. É o nosso coração. É o nosso relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Sabe? Por isso que domingo passado eu falei que se afastar da igreja é um sinal. Lembram disso? Se afastar da igreja é um sinal. É um sinal que a sua vida, que a sua fé está descendente. Por mais que você fale, está tudo bem. Se você está se afastando do corpo, não está tudo bem. Não vai ficar tudo bem. É o que a Bíblia está dizendo, não é o Eli. Não brigue comigo, brigue com o autor de Hebreus. Brigue com Deus. Foi ele que escreveu isso. Tá? E aí tem mais um monte de texto que manda a gente ajudar os necessitados, visitar os doentes, cuidar das viúvas, visitar os prisioneiros, acolher estrangeiros e por aí vai. Daria para a gente ficar horas e horas e horas falando sobre isso, não dá tempo. Mas eu acho que eu sei o que muitos de vocês estão pensando agora. Minha teleciência, como é que é? Tele o quê? Entenderam, né? Carla todo dia fala assim, sabe o que eu estou pensando? Eu falo, não, eu ainda não desenvolvi essa capacidade. Todo dia. Então. Mas agora eu acho que eu sei o que você está pensando. Você deve estar pensando assim, Eli, quem dera a igreja fosse assim. Tudo bem, você está falando aí, mas me mostra uma igreja que é assim. Vai, te desafio, me mostra uma igreja que ama desse jeito, que ajuda desse jeito, que faz tudo isso que você está falando aí. Porque eu não conheço igreja nenhuma desse jeito, porque eu passei por isso, aconteceu aquilo, saí dessa, saí daquela. Ninguém me telefonou, ninguém me ajudou. Né? Meu casamento acabou, meu filho ficou doente, o outro fugiu de casa e ninguém fez nada por mim. Não existe igreja assim. Talvez você tenha razão, porque isso realmente acontece. Eu sei, porque eu já passei por isso, Carla já passou por isso, e não foi uma vez não, foram 2, 3, nós já passamos por isso, então é verdade. Talvez realmente não exista uma igreja assim. A igreja, de fato, deixa os enfermos, às vezes, de lado. Até comentei essa semana, né, Carla? Falei, o exército de Deus é o único exército que vai para a batalha atirando para os lados. Não atira só para frente, ele atira para os lados também. E pior, larga os feridos. Né? E qualquer exército que você vê por aí, o cara cai ferido, os amigos vão lá, levantam o cara e traz de volta. No exército cristão não, às vezes o cara cai e fala, caiu porque você pecou. Fica aí. É terrível isso, terrível isso. A igreja, enquanto instituição, ela falha muito nesse sentido. Falha mesmo. Porque ela não se organiza, ela não tem as prioridades certas, não define, não tem uma visão certa às vezes, não define papéis, ela usa maus recursos, coloca gente despreparada na liderança, faz um monte de coisa que não deve fazer, enquanto instituição. E a igreja enquanto corpo, que somos nós aqui, e nós eu sei que está errado, tá gente? Eu falo brincando mesmo, porque nossa, o cara não sabe falar nós, né? A Carla acha ruim, não tá certo. Mas a igreja enquanto corpo que somos nós, a gente também erra. A gente também pisa na bola. Sabe por quê? Porque a gente não ama bastante. A gente não ama como Jesus fala que a gente tem que amar. Somos egoístas, nós somos egocêntricos, somos orgulhosos, nós queremos ter razão. Às vezes a gente coloca a nossa razão na frente da nossa amizade. Né? Então a gente falha mesmo. Infelizmente isso é verdade. E eu acho que é muito importante a gente reconhecer isso, entender isso, como igreja. Falar, puxa vida, precisamos melhorar, precisamos aprender. E é por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto, porque nós não queremos ser uma igreja assim.
Nós queremos ser uma igreja diferente, nós queremos ser uma igreja que de fato ama como Cristo ama, e que olha para as pessoas e vai ao encontro delas, e que cuida delas, e que se importa com elas, e que faz diferença na vida delas. Então nós precisamos fazer essa autoanálise. Mas parte da autoanálise é a gente entender que a responsabilidade é de todos. Não é só do líder, não é só minha como pastor da igreja. O Eli tem que resolver isso. Liga para o Eli. O Eli não fez isso, o Eli não fez aquilo. Que a Carla, o Eli, olha lá. Não. Todos estamos no mesmo barco. A responsabilidade é nossa, é coletiva. Encorajem-se uns aos outros. Uns aos outros. E quem sabe assim nós vamos reverter isso e mudar e ser uma igreja diferente que de fato cumpre tudo isso que eu estou falando e vive tudo isso que eu estou falando. Mas há também um outro lado, tá, gente? Há um outro lado. Há ocasiões que a culpa não foi da igreja nem do pastor. Muitas vezes a igreja sequer fica sabendo do que acontece. Às vezes até ofereceu ajuda e foi recusada. E é chato eu falar isso, mas frequentemente nós vemos uma situação, talvez você já tenha passado por isso, Marilda com certeza já passou por isso, Celso, né? Você vê uma situação, você procura ajudar, você mostra a luz da palavra, qual o caminho, mas ao invés da pessoa receber, ela se ofende e se volta contra você. Eu lembro uma vez, eu estava saindo da igreja e tinha uma jovem mãe com uma jovem criança no seu colo, uma criança acho que de 4 ou 5 anos, a Carla deve lembrar disso, e essa criança queria espernear e queria sair, mas estava na rua movimentada, tipo aqui, assim, muito movimento, perigoso, e a mãe falando, não, você vai ficar aqui, não, mas eu quero... E não sei o quê, e a criança começou a falar, sua chata. E a mãe, para com isso, menina, você é muito chata. E eu ali, né, eu assim, né, aquele meu sangue alemão começando a ferver, né, falando, me segura, porque eu já estava tirando a cinta e tal. Aí, dali a pouco, a menina pega e chupa, dá aquela bifa na cara da mãe. Não é brincando, não, mas socou mesmo. Pá! Que leu. Silêncio. Aí a mãe vira para mim e fala assim, eu não sei o que fazer com essa menina. Eu falei, muito simples. Leva ela lá no banheiro, senta no vaso, pega esse teu chinelo aí, dá 3 bem dadas na bunda dela e ensina para ela que ela não pode fazer isso. Beleza? Tranquilo? Não é isso que a Bíblia diz? Discipline seu filho, pai que ama a disciplina, chega a vara. Como você reagiria a essa sugestão pastoral? Cris, como você reagiria a essa sugestão pastoral? Você não ia nem perguntar, né? Quando chamou de chato, você já ia jogar na parede, né? Vocês viram que eu sei para quem perguntar, né, gente? Estamos sintonizados. Bom, essa mãe, ao contrário disso, ela vira para mim, quando eu falo, leva sua filha no banheiro, pega o chinelo, dá na bunda dela e ela vai aprender, ela vira para mim e fala assim, meu Deus, como você é ruim. Eu sou ruim? Quase que eu falei, ruim é você que está amaldiçoando o seu filho. Você está amaldiçoando o seu filho. Porque lá em Deuteronômio 5,16 diz o seguinte, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejam longos os seus dias sobre a terra. E o pai que não ensina o filho a honrá-lo, está amaldiçoando o filho, está encurtando a vida dele, está gerando maldição sobre a vida dele, porque é uma bênção para quem honra o filho. E quem que vai ensinar o filho a honrar o pai? O pai pela madrugada. Você quer que venha um anjo ensinar o teu filho? Ou você ensina o teu filho a te honrar, ou ele não vai te honrar. E a pessoa não consegue entender isso, e acha que eu sou ruim porque eu falo para ela educar o filho dela. Vocês estão entendendo? Não é para ficar revoltado. Eu fico revoltado com essas coisas. E isso aconteceu tantas vezes, se eu ficasse contando aqui, dava para escrever um livro de anedotas. De perder amigos, gente, de perder membro da igreja, da pessoa falar, não, da pessoa sumir da igreja, porque a gente fala o que precisa ser falado e a pessoa espana, porque ela não aceita aquilo. Né? Mas vamos continuar falando sobre isso. Outra coisa, quando você vai no médico,
Aí, essa semana eu fui lá no médico, né? Fui na dermato, que a Carla marcou para mim, eu cheguei lá na doutora, ela falou assim, e aí, o que você precisa? Eu falei, na verdade, eu não sei. Foi a Carla que mandou ouvir, né? Acho que tem alguma coisa errada aí, né? Falou, vamos dar uma olhada, né? Ela procurou lá, pegou aquela lupa desse tamanho, tá, achou umas perebas lá, me cauterizou, saí tudo queimado, né? Valeu. Mas você vai no médico, e o médico fala, e aí, tudo bem? O que você precisa? Você fala, não, está tudo bem, está tudo ótimo. Minha mulher que mandou eu vir aqui. Você está rindo, mas na igreja é exatamente assim. Né? Você chega ali, aí o teu líder chega para você, tudo bem, tudo bem. O casamento está acabando, mas ele fala, tudo bem. Tudo bem. Faz 3 semanas que não fala com o filho. Tudo bem. Brigou com a mulher, faz 3 dias que está sem falar com a mulher. Tudo bem. Tudo bem nada, larga de ser hipócrita, fala a verdade. Tem que falar a verdade, gente. Tem que falar a verdade. Falar a verdade. Nós retemos a verdade porque a gente acha que é vergonhoso, mas eu vou falar o que está acontecendo aqui, que vão pensar de mim. Não vão pensar nada de você, vão pensar que você, se você não falar, vão pensar que você é um mentiroso, porque eles estão vendo, a gente está vendo que não está tudo bem, a gente liga para a pessoa porque a gente sabe que não está tudo bem. Aí a pessoa fala, não, está tudo bem. Caramba, eu estou vendo que não está tudo bem. Está todo mundo vendo. E você está escondendo. Nós precisamos falar a verdade. Falar a verdade. Bom, significa ir além do tudo bem. Tanto na pergunta, quanto na resposta. Muitas vezes também aqueles que perguntam assim, tudo bem, tipo assim, por favor não me conta, porque eu não quero saber. Né? E aí o outro também mente na resposta, fala assim, eu finjo que me importa, você finge que conta. Né? Não é isso que eu estou falando. Quando isso acontece, a gente não põe a fé em ação, a gente não faz aquilo que Pedro está falando. Haja, funcione, faça algo. Então nós precisamos ter uma cultura da verdade. Vamos falar a verdade. O que não significa também ficar chorando para todo mundo que você encontra, tá, gente? Cada um que você encontra na igreja, aí você conta o drama da tua vida, a história da tua vida também. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, procura quem possa te ajudar. Se abra com quem de fato possa te ajudar. E aí, essa pessoa vai te ajudar. E se ela não puder, ela vai procurar ajuda profissional, vai achar alguém, enfim, vai tentar te ajudar de alguma maneira. Mas não é também saindo um por um, você não sabe o que aconteceu essa semana. Você não sabe. A gente vai virar aqui um chororô aqui, né? Aqui na missão, aliás, a gente tem um ministério para isso, tá? E quem nos ajuda nisso é o Cris, a Cris e o Ken, tá? O Kaiká, né? Cris e o Ken. Eles estão viajando, mas eles logo vão chegar. Eles nos ajudam nisso. Se tem problema, fala com eles. É a nossa diaconia. E mais, para haver cura, é preciso haver confissão. Essa palavra é difícil, né? Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. A oração do justo é poderosa e eficaz. A igreja mistificou muito essa coisa da confissão, e a gente pensa que confessar é para aquelas coisas obscuras, que a gente não quer contar, que estão ocultas, nossa, que souberem e tal. Mas na verdade, gente, pecado é tudo aquilo que a gente faz fora do plano de Deus. Quando você sai, você desalinhou a tua vida, você está pisando, você está fora do caminho, você está em pecado, está pecando, pecou. Então, confessa, chega para o teu líder e fala, estou numa situação aí que eu não sei como lidar, está difícil. Isso é confessar. Preciso de ajuda, isso é confessar. Comprei o que não devia, isso é confessar. Fiz um rolo aí, não deu certo, agora não sei como sair. Isso é confessar. Isso é confessar, e aí as pessoas podem te ajudar. Confessar essencialmente é falar, eu pisei na bola. É reconhecer que você errou, que a culpa é sua. E não é dos outros, não é de Deus, não é da circunstância, do mundo, do governo, do planeta. Sabe aquelas teorias da conspiração? Todos estão contra mim. Confessar é falar, eu fiz isso e estou sofrendo as consequências do meu pecado e preciso de ajuda. E a palavra diz que aí Deus vem e cura, e Ele traz pessoas para te ajudar nesse processo. Só que não adianta você falar a verdade, confessar, mas depois recusar o remédio. Igual você chegar no médico, ele te manda tomar um remédio, você fala, tudo bem, doutor, bacana, legal, só que eu não gosto do sabor desse remédio, então não vou tomar.
Ele vai virar para você e falar, então você vai continuar doente? E por favor não volte mais, porque você está ocupando meu tempo à toa. Né? O autor de Hebreus, agora eu vou botar um texto que vai dar arrepio aí na coluna de todo mundo, mas, de novo, gente, é a Bíblia, não briga comigo, tá? Por favor. Eu até queria evitar de pôr esse versículo, mas eu vi que não ia ter jeito, mas Hebreus fala o seguinte, que a gente tem que se submeter aos líderes. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Não fecha o filtro aí com esse obedeça. Eu procurei em todas as versões das Bíblias, eu devo ter umas 7 versões de casa, e todas dizem, obedeçam. Procurei para ver se tinha uma palavra mais light ainda. Todas elas dizem obedeçam. Mas aí eu fui para o grego. Aí no grego essa palavra é peitó, que significa permita-se ser persuadido. Confie. Confie. Melhorou, né? Ficou melhor. Confie nos seus líderes e submetam-se a eles. Não resolve você ir no médico e recusar o remédio. Não resolve você pedir conselho e recusar o conselho. E não ouvir. Não adianta. A igreja, gente, é triste isso, mas a igreja é um hospital onde os enfermos recusam tomar o remédio. E aí ninguém é curado. E às vezes a gente vê patinando, e fala, a culpa é da liderança. Falo, será? Será? Que é só a culpa da liderança? Então não tenha medo de se abrir e falar a verdade. Confie. E mais, gente, aqui vou abrir um parênteses aí, não se ofendam quando a gente ficar ligando, chamando, falando, cadê você? Você sumiu, por que você não vem? A gente se preocupa com vocês, porque nós amamos vocês. E quando vocês somem, a gente fica preocupado. Porque nós amamos vocês. Ninguém aqui está com uma prancheta fazendo chamada e marcando quantas vezes você veio no culto no final do ano para você ganhar uma estrelinha. Não é isso. Mas a gente sabe o que acontece na comunhão. E vocês estão perdendo isso. Por isso que a gente liga, por isso que a gente busca. Tá? Então, a partir de agora, antes de você voltar a detonar o seu pastor ou líder por não cuidar de vocês, faça a seguinte pergunta. Primeiro, falei a verdade? Segundo, confessei? Terceiro, me submeti? Se você puder falar sim para essas 3 coisas aí e você não foi ajudado, desce o porrete. Agora, se você não puder falar sim para uma dessas coisas, segura a língua. Porque você é parte do problema. Tá? Eu sou parte do problema. A questão, gente, principal é que como corpo nós somos chamados para crescer no conhecimento de Cristo, amar uns aos outros, cuidar um dos outros, mas essa relação sempre será multilateral. Eu com você, você comigo, ele com ela com ele com ele, ela com ela e assim por diante. De um lado nós somos honestos, falamos a verdade, confessamos e nos submetemos. Do outro lado nós nos importamos, amamos, ouvimos e ajudamos, agimos. Tem que ser multilateral, tem que acontecer dos 2 lados. Não há como a gente fazer qualquer uma dessas coisas fora do corpo, fora da igreja, fora da igreja. Isso não vai acontecer online, isso não vai acontecer pelo YouTube ou pelo WhatsApp. Tudo isso são ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia que vão nos ajudar, mas essa comunhão, esse cuidado, só aqui, corpo a corpo, olho no olho, cara a cara. Por isso que a gente se reúne aqui meia hora mais cedo para tomar café da manhã. Não é porque não tem comida em casa não, tá? Porque tem. Eu tenho certeza que quem está aqui 9 horas da manhã para tomar café com a gente, tem comida em casa também. Mas a gente vem mais cedo, sabe para quê? Para ter comunhão. Para ter esse tempo juntos. Para conversar. Para ser família. Para ser um. Bom, e agora? O que a gente faz com tudo isso? Vamos encerrar. Tudo isso é fruto do nosso relacionamento com Deus. Tudo isso é fruto da nossa vida com Deus, sabermos quem Ele é, quem nós somos nele. A nossa vontade de estarmos aqui como corpo é diretamente proporcional à nossa comunhão com Deus, à nossa intimidade com Ele. Quando a gente está nele, a gente está buscando a Deus, igual a Nelise falou agora há pouco, chega no final de semana, você quer estar com a igreja. Eu quero vir para cá. Passei a semana inteira adorando a Deus, estou esperando o momento que eu vou me juntar com os meus irmãos e vamos adorar a Deus juntos. É fruto, é fruto. Então, por enquanto, gente, o seu desafio é só um: se conectar.
É se conectar. Se você anda meio desconectado, você anda meio solto, se conecta, se conecta. Coloque a sua comunhão com Deus em primeiro lugar. E na sequência, sua comunhão com a igreja. Comunhão, palavra-chave, comunhão. Priorize a sua comunhão vertical e horizontal. Na prática, se você faz parte do ministério, invista nesse ministério. Continue investindo, invista mais. Você está no GF, para de faltar as reuniões. Não perca uma reunião, ore pelo seu GF, ajude o seu líder. Se você é homem, venha no Café 45, traga os seus amigos. Se você é mulher, venha para o chá, traga seus amigos. Se você é do louvor, vem para os ensaios orar com a gente, fica na mesa de som. Ontem a gente teve um tempo ótimo ali orando, Deus falou com a gente, depois eu fiquei lá, eu até ia embora, eu estava de shorts de ginástica, de chinelo de dedo, falei, quer saber, eu vou ficar aqui, porque é tão gostoso ouvir o pessoal ensaiar, ouvir o louvor, pelo sábado à tarde, meu, que delícia. Fiquei ali, cara, coisa gostosa. Vem aí, fica com a gente, canta aí embaixo como se você estivesse no palco, sabe? Viu? Faz aquela bagunça aí embaixo mesmo. Você né? Se envolva. Você não está envolvido em nada, se envolva, acha alguma coisa para você fazer, meu. Ah, não sei onde servir, não sei qual é o meu talento, faz o que a igreja precisa. Chega para mim, para Carla, para alguém, para o Mantovani, fala, meu, o que vocês precisam que seja feito? E a gente arruma algo para você fazer. Mas se envolva, participe de algo. E o principal, faça da sua casa um ambiente favorável. Sabe aquela parábola do solo fértil? Transforma a sua casa num jardim, um solo fértil, que recebe a palavra. Bota um louvor para tocar, filtra o que você vê na TV. Crie um ambiente de adoração, crie um ambiente de gratidão. Para de reclamar. Comece o seu dia salmodiando, falando do que Deus está fazendo. Deus, que dia lindo, que dia gostoso, sol maravilhoso que o Senhor deu hoje. Deus, que chuva gostosa, tudo bem que eu estou com uma vontade de ficar na cama por causa dessa chuva, mas olha que barulhinho gostoso da chuva, me faz relaxar. Que dia perfeito que o Senhor nos deu. Tenho vida, tenho um monte de pepino para resolver, mas eu estou aqui com força, com disposição, porque a alegria do Senhor é a minha força. Comece o seu dia louvando, agradecendo a Deus. Que você tem força, você tem sopro. Busque a presença dEle diariamente. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando você se reunir aqui com a gente no domingo, quando chegar no domingo, você não vai vir aqui só para receber. A gente vem para receber, sim. Mas você não vai chegar só para receber, você vai chegar também para oferecer. Você vai vir dar algo. E não é o seu dinheiro, não. Você vai vir dar algo. Sabe o que você vai dar? O seu amor. O seu amor. A sua adoração. A sua presença. A sua vida. A sua energia. Você vai chegar e falar, Deus, estou aqui. Recebe tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Esse é o melhor que eu tenho para te dar. Recebe, Deus. E aí você vem para a celebração com um novo paradigma, você não vai mais falar, eu vou para a igreja. Você vai falar, não, eu vou com a igreja. Eu vou ser igreja, eu vou estar com a igreja, porque eu sou igreja. Eu sou igreja. Nós somos igreja. E eu não estou indo só para receber, eu estou indo para oferecer, eu estou indo para amar como Cristo, para olhar como Cristo, para servir como Cristo. Eu estou indo ser corpo de Cristo. Que Ele me fez corpo. E aí o Espírito Santo vai agir, o Espírito Santo vai vir, vai começar a agir, vai fazer coisas e vai mexer com a gente. E essa harmonia do Espírito Santo, essa ressonância vai encher esse lugar e vidas vão ser transformadas, e pessoas vão ser salvas, e enfermos vão ser curados. E as coisas vão acontecer, e Deus vai levantar a igreja que Ele planejou que nós nos tornássemos. Porque, gente, eu tenho convicção, nós não estamos aqui por acaso. Deus não precisa de mais uma comunidade. De verdade, dá trabalho fazer isso. Dá trabalho. Se for para ser só mais uma, de verdade, tem um monte de igreja legal em Londrina. Então, eu não preciso
desse trabalho. Mas eu creio que o Senhor nos colocou aqui com um propósito muito claro. Sermos uma igreja que faz diferença. Que faz diferença. Que flui nesse amor. Que flui nesse cuidado. Que ama, que age, que transforma vidas. É para isso que nós estamos aqui. Para isso que nós estamos aqui. Você quer ser essa igreja? Vou perguntar de novo. Você quer fazer parte dessa igreja? Você quer ser essa igreja? É uma pergunta séria. Você quer ser essa igreja que faz diferença? Hã? Só 2 ou 3? Os demais não? Celso, não precisamos cantar não, acho que o pessoal não... Você quer ser essa igreja ou não? Ah, agora melhorou. Está disposto a buscar esse relacionamento com Deus? Está disposto a olhar para os seus irmãos na horizontal? Está disposto a aprender a amar? Como Jesus nos amou? Vamos aprender juntos? Vamos? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês? Estamos juntos nessa. Eu não amo como Jesus. Não. Confesso para vocês, deveria, mas não cheguei lá ainda. Mas vocês podem me ajudar. E eu posso ajudar vocês. Então vamos orar. Pai, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece tudo o que acontece dentro de nós. A palavra diz que o Senhor sonda nossa alma, o Senhor sonda todo o nosso ser. O Senhor conhece a nossa iniquidade. O Senhor sabe quão difícil é para nós amarmos dessa maneira. Quão difícil é para nós sermos um e abrirmos mão do nosso orgulho, da nossa arrogância, do nosso egocentrismo, do nosso direito de descansar ou de fazer aquilo que a gente quer. E o Senhor conhece, Pai. Mas nós entregamos tudo isso agora aos pés da cruz e declaramos que o Senhor reina em nossas vidas, que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Pai querido que nos incluiu e fez parte da Sua família. Nós entregamos tudo isso diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ensine a ser essa igreja que o Senhor quer levantar. Nós confessamos a nossa dificuldade, confessamos a nossa incompetência, a nossa incapacidade de viver tudo isso pela nossa própria força. Mas nós declaramos que em Jesus e no Teu Espírito nós vamos ser assim. Nós vamos viver isso. Nós queremos viver isso. Através do Senhor. Através do Teu Espírito. Que o Senhor nos qualifique. Que o Senhor nos ensine. Que o Senhor nos capacite a colocá-lo em primeiro lugar. A buscá-lo em primeiro lugar. E a amar os nossos irmãos como a nós mesmos. E a cuidar. E a viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Eu peço que o Senhor toque na vida de cada um agora, que Teu Espírito esteja passando e tocando, e falando com cada um. Qual é o passo que precisa dar? Qual é a atitude que precisa assumir, ou talvez abandonar, para dar aquele passinho a mais, para subir aquele degrauzinho a mais em Tua direção? Que o Senhor revele agora, Deus, o que precisa acontecer, qual é a nossa parte nisso tudo, para viver aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. Revela a cada um, que não haja dúvida, que todos saiamos daqui com a tarefa de casa, sabendo o que precisamos fazer, qual é a nossa parte, e que o Teu Espírito Santo, que nos convence de toda iniquidade, coloque em nosso coração o desejo de realizar, e a capacitação de realizar. Vem, Espírito Santo, fala com a gente agora, em nome de Jesus. Passa pelos nossos corações. Convence onde há pecado, onde há iniquidade, onde há necessidade de salvação.
Se você ainda não tomou uma decisão para Jesus, se você não entregou a sua vida para Jesus, fala para Ele agora: Senhor Jesus, eu quero te conhecer como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Coloco a minha vida diante de Ti e peço que o Senhor venha me encher do Teu Espírito e me dá uma nova vida. Fale para Ele isso agora. E tudo será novo, porque tudo se fez novo, tudo. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque o Senhor vem habitar em nós, o Senhor vem viver em nós, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja ressoando através de nós, que a nossa vida em conjunto seja como uma grande orquestra, tocando uma sinfonia maravilhosa que alcança as vidas e que faz diferença e transforma o mundo. Em nome de Jesus que nós clamamos e pedimos por isso. Ajuda-nos cada um a afinar as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Que nós possamos estar sempre afinados, perfeitamente afinados com aquilo que o Senhor quer fazer. Te peço em nome de Jesus.